Muito bem, muito bem. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a um evento organizado, promovido pela Itaex. Nós estamos aqui convidando hoje para uma palestra sobre governança, né, um tema tão amplo e tão atual, especificamente aqui voltado ao nosso tema, o terceiro setor, e convidamos Hélder Azevedo. Hélder, saudoso amigo, eu era bicho entrando, fiz vestibular em 1985, meu primeiro ano em 86, e meu ano, Hélder Azevedo, estava lá, quintonista, e eu entrando no ITA, né? E nós descobrimos depois que éramos vizinhos na Barra da Tijuca, né? Éramos, além de colegas de ITA, vizinhos, e que deu início depois a uma amizade que o tempo a gente às vezes se distancia, mas o tempo não apaga essa amizade. Então, fico muito feliz, tá, por iniciativa aqui do IQEDO, da Itex, de trazerem o Hélder aqui para falar sobre esse tema. O Hélder vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, sobre a carreira dele, e a gente fica muito feliz. Só essas boas-vindas, seja bem-vindo a todos, seja bem-vindo, Hélder. Você está aqui em casa, aqui entre nós, então estamos todos em casa aqui. Eu passo agora, então, a palavra ao Fernando Iquedo. Iquedo, por favor. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Satisfação tê-los aqui a bordo. Obrigado aí ao Hélder aí por ter aceitado o nosso convite. Eu queria só fazer um comentário rápido, né? Esse é um evento aqui organizado pela Itaex, mas a gente abriu, né, esse evento para a comunidade iteana, né? Então, temos aí ex-alunos convidados, o ITA, a professora Emília, agradeço a presença. Convidamos a ITA, o Fundo Patrimonial, né, o ITA Endowment, a Fundação Casimiro Montenegro Filho, o Centro Acadêmico Santos Dumont, a FUNCAT, a IAB, o Invoz também aqui representado. Então a gente convidou aí diversas entidades, associações ligadas ao ITA e também abrindo para toda a comunidade iteana, todos aqueles interessados no tema de governança aqui, principalmente no terceiro setor. Mas, sem mais delongas, eu passo aí a palavra ao Hélder, Itiano da turma 85, para discorrer sobre esse tema, que é um tema bastante palpitante, certamente de interesse aqui para todos os presentes. Obrigado, Hélder, mais uma vez, a palavra está contigo. Pessoal, eu peço a gentileza de silenciar os microfones para aqueles que não estiverem falando, tá bom? Obrigado. Hélder, está contigo. Muito bem, é ótimo. Desde 2020, acho que a frase mais falada aqui nessas reuniões foi "você está no mudo", não é isso? Então, boa noite a todas e todos. Estou vendo aqui o Pascotto, né? Querido amigo aí também da turma, Edson, pô, bacana. Bom, eu, na verdade, começo dizendo o seguinte, eu estou com 61, né, de idade, e desde que eu me tornei adulto, me formei, comecei a vida verdadeira de adulto, eu parava, e paro até hoje, o que eu estiver fazendo, se minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos ou alguém do ITA me ligasse, né? Então, meus pais já se foram, minha esposa está aqui há mesmo, há 37 anos, e tal. Então, eu sempre tive um enorme, enfim, orgulho, né? Sigo tendo orgulho, naturalmente, como imaginam todos vocês, de ter passado nessa escola aí esses anos, porque, de fato, é a escola que me deu meus melhores amigos, conhecimento, formação para adulto, enfim, acho que todos nós passamos a mesma coisa, então, né? Mas, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, né? E a ideia, se vocês não se incomodarem, eu prefiro fazer a apresentação e depois abrir para as pancadarias, vamos dizer assim, né? Pode ser assim, pessoal? A tela só, e eu no Teams aqui, eu estou vendo a minha apresentação, não estou vendo mais vocês. Então, Edson, Fernando, aliás, mais uma vez me esqueci de mencionar, né, o convite do Fernando, perdão, né, maravilhoso, muito obrigado, e, de novo,
convocatória da Alma Mater, para mim, tem que parar tudo e atender, né? E aí eu vou pedir para o Edson, para o Fernando me sinalizar alguma coisa aí na voz mesmo, tá ok? Ok. Para caso tenha que interromper. Vocês estão vendo a apresentação, confere? Sim. Tá. Então, assim, pessoal, eu queria começar, né, assim, comentando que tem aí um pouquinho ao meu respeito, eu não vou ficar descrevendo isso aí, mas só dizer rapidamente, assim, eu entrei em 81 no ITA, portanto, eu sou da turma 85, mas eu fiz aquela pausa lá na CV, né, e acabei me formando em 86. Então, é claro que, pela regra, né, eu sou da turma, enfim, 86, mas eu tenho uma ligação mais, vamos dizer assim, mais afetiva, mais intensa, né, 4 anos com a turma 85, né? E essa turma, cada turma deixa as suas marcas, mas eu queria, rapidamente, para dar uma relaxada aqui, mencionar duas da nossa turma, né? A primeira, não necessariamente na ordem, foi o famoso show do Milton, né? Nos nossos 100 dias, né? Que é o trote, né? Que a gente passa, né? E que foi muito legal, porque era show do Milton, teve um convite e tal, a gente vendeu os ingressos, né, para os alunos para pagar chopada e tudo. Fizemos uns 30 convites exclusivos para o diretor do CTA, para o reitor do ITA, etc, etc, né? E a ideia, a gente tem um Milton na turma 85, que é mais conhecido entre nós como Gugu, que é um japonês, por sinal de origem japonesa, né? E a ideia era ele entrar lá e dizer: olha, o Milton não vem, eu sou o Milton e tem chopp aqui do lado de fora, né? Mas foi realmente uma movimentação muito legal que marcou, saiu até no Vale Paraibano, né? Alunos do ITA trazem Milton Nascimento e tal, teve toda uma brincadeira e tal. E uma outra que eu acho muito divertido, na verdade eu não estava presente, mas numa aula da Infra, o professor, o Costa Filho, né? Ele disse assim, um pé é equivalente a 12 polegadas, né? Aí o Flavinho Montes, da minha turma, teria respondido: olha, não é bem isso, são 12 polegadas que são equivalentes a um pé, né? Aí o Costa Filho disse assim: essa piadinha é um pé no saco. Aí o Flavinho respondeu: não, professor, são 12 polegadas no saco, né? Então, essas trezepadas que a gente vive, né? Mas, enfim, engatando aqui na apresentação, a minha carreira, só para vocês entenderem rapidamente, eu brinco, né, que eu fui engenheiro por 5 anos. Eu fiz transferência de tecnologia dentro do programa MX, morei 1 ano e pouquinho na Itália, na parte eletrônica, porque a gente fabricou, né, em São José dos Campos 16 aviônicos do MX, né, na empresa que se chamava ABC Sistemas, né? Então, meu primeiro emprego foi um emprego muito intenso em engenharia, especialmente de testes, né, funcionais de placas e tal, de aprimoramento de firmware, né? Então, eu tive que aprofundar meus conhecimentos de assembly, etc, etc. Então, foi uma experiência muito legal. Mas depois, por esses ventos aí da carreira, eu acabei entrando na área de negócio. Trabalhei 2 anos numa joint venture da IBM com a Vilares, entrei na área de negócio. E depois eu fiz uma carreira mais longa em telecom, foram 13, 14 anos, né, passando aí por TIM, né, Telecom Itália principal, a Nextel, que eu fiz o lançamento da Nextel, que, aliás, né, já entrando um pouquinho na nossa conversa, foi quando eu me tornei pela primeira vez diretor estatutário de uma empresa SA, né? Eu tinha 34 anos, nem estava preparado para isso, para ser sincero, e obviamente não me sustentei. Mas fiquei em C-Level, né, praticamente até o meu último emprego seletista, né, que foi em 2014, né? Então, em 2013, eu decidi virar um pouquinho meu conhecimento para essa área de governança. Fiz o curso no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Me certifiquei como conselheiro de administração em fevereiro de 14. Então, sou certificado há um pouco mais de 10 anos. Sou bastante ativo lá. A gente está, inclusive, escrevendo um caderno agora sobre, perdão, conselhos consultivos, que eu sou co-coordenador, né? Enfim, desde então eu tenho me dedicado a isso, né? Eu vou passar aqui. Eu completei mestrado, digamos assim, velho, né? Em 19 eu fiz um mestrado em administração
focado em governança corporativa e com pesquisas em empresas familiares, né? E depois eu ampliei para todas de capital fechado. E o resultado, né? Eu sou autor de 4 livros, esses 3 primeiros que eu vou mostrar aqui é de uma série de livros de um curso que sou esse aqui da... Peraí, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eu sou esse camarada aqui, né? Turma 85, 86. O Marcos Rittner é da 87, alguns de vocês devem conhecer. O Ricardo de Jesus não é haitiano, é um economista, mestre economista pela GV. E o Hamilton Caio Gouveia, também da turma 85, né? Aeronáutico, né? Nós temos um curso, né? Que forma herdeiros, né? E sócios para entender a empresa como uma sociedade. Então, eram 6 módulos, agora são 7, mas, enfim, para cada módulo a gente gerou um livro que eu coordeno. Então, os 3 que são de minha autoria são esses 3 aqui, né? Eu deixei o volume 3 aqui, que é o de estratégia, por último, porque é o best-seller. Esses livros são comercializados no Kindle, né? A gente também vende pelo nosso portal. E o primeiro livro que eu escrevi, que se chama Empresa de Família, né? Eu tenho aqui o Real, né? Não sei se vocês conseguem ver também, né? Mas é um livro que tem físico e para Kindle também, e que é, digamos assim, a minha dissertação de mestrado num linguajar mais fluido, né? Então, quem lê gosta muito, eu tenho recebido bastante elogios aí em relação a esse livro, tá? E mais recentemente, está completando mês que vem 1 ano de vida, eu criei um agente, né, de inteligência artificial de governança corporativa, cujas respostas não é um prompt, né, não é um prompteiro, né, na verdade, é um cara que usa, né, os prompts para entender o contexto de quem pergunta e depois busca a resposta nesses 4 livros e outros tantos de outros autores e alguns blogs também, né? E aí ele traz a resposta e tal. Então tem uma simulaçãozinha aqui que eu não sei se vai funcionar. Peraí. Que é sempre assim, quando a gente... eu não sei se vocês vão escutar a música, né? Mas enfim, não importa. Então aqui tem uma brincadeira, né? Está dizendo assim, ó, vou avaliar uma entrada de um sócio capitalista, o que eu tenho que tomar cuidado, né? E aí o agente responde, né? Então, isso é um produto, é uma assinatura, que é uma forma também de consumir o conteúdo que está aqui à esquerda, né? E de outros livros também, né? Então, isso é um pouco ao meu respeito. Então, entrando aqui na nossa conversa, né? São 8 slides só, tá, pessoal? Então, não vai ser longo, não. E aí a gente dedica o restante do tempo aí para as perguntas, debates e tal, né? Assim, tentando fazer uma história de 3, 4 séculos em 30 segundos, né? A humanidade transicionou daquela coisa do artesão e do agricultor para essa coisa das empresas, a partir especialmente da Revolução Industrial. E, antes disso, a única corporação que existia no planeta, todo mundo deve lembrar, se chamava Companhia das Índias, né? E que depois teve uma outra chamada Companhia das Índias Ocidentais, né? Que realmente foram constituídas dentro do conceito que a gente considera hoje, que a gente chama hoje de corporation, né? Perdão. Então, e a definição da firma como nós adotamos, né, o capitalismo ocidental adotou, vem de um livro de 1932 de 2 caras, né, o Berle e o Mins, né, aonde fundamentalmente eles dizem o seguinte: o agricultor, o artesão, o negócio era a mesma coisa, né? Só que o capitalismo ele trouxe a questão da propriedade, que é o quê? É o quem investe, né? De quem é o dono, portanto, daquele negócio, né? E a maneira como essa propriedade se conecta com o negócio, né? É através de uma figura que se chama o agente, né? Então, quem opera o dinheiro, né, do acionista, né, que tem, enfim, as responsabilidades, enfim, toca o show, a gente denomina o agente. Qual é o drama, né? O que começou a acontecer? Começou a acontecer, e acontece até hoje, porque é intrínseco da espécie humana, é que os objetivos do agente são muito difíceis de se alinhar com o dos donos.
Então, o agente, o exemplo assim que eu gosto de citar, assim, se o agente... citar um exemplo real, né? Quando a Audi, vocês devem saber, o grupo Audi adquiriu a Ducati, coisa de uns 10 anos atrás, né? E foi a primeira integração, né, de um não automóvel, né? E sim motocicleta, marca de luxo, etc., né? E muito se questionou na época se o interesse do CEO, que também era presidente do conselho, na aquisição da Ducati, era para o bem dos acionistas da Audi, ao invés de pagar dividendos, por exemplo, ou se era para ele se tornar mais importante nesse mercado, digamos assim, executivo, aumentar salário e tal. Então, quando o interesse do agente se desassocia do dono do capital, a gente tem o que a gente chama de conflito de agência, né? Então, por conta disso, né, os conceitos de governança corporativa são desenvolvidos, ou vêm sendo desenvolvidos, com grande foco no mercado de capital, baseado no conceito econômico, tá, do conflito de agência. Existem outros conceitos envolvendo o conflito de agência, que eu pesquisei no mestrado, comportamento, o que a sociedade espera desse executivo, etc., que também geram, né, situações aí que devem ser gerenciadas. Mas, do ponto de vista da história da governança, né, a base é econômica. E a governança corporativa, a gente vai ver daqui a pouquinho a definição atual dela, ela, na verdade, está aqui para recomendar ou impor mecanismos de monitoramento e controle pelo principal, que é o dono do dinheiro, das funções e atividades do agente, para tentar buscar um equilíbrio e segurança ao mercado de capitais. Então, a governança corporativa que a gente vive lendo, ouvindo, seguindo e tal aí, na verdade, o grande cliente dela é o mercado de capitais, ou seja, deveria ser, né, os pequenos investidores, né? Se você compra um papel de uma empresa qualquer, você gostaria de ter a segurança de que o agente, né, que está lá tocando, né, está fazendo o melhor uso desse meu recurso, né, maximizando o valor do papel e, idealmente, maximizando também os meus dividendos, né, falando de uma forma pura. Tá legal? Muito bem. Então, os conceitos, né, mais modernos de governança corporativa dizem, né, assim, que foram iniciados a partir de um famoso relatório de Cadbury, em inglês, da época de 1975, mais ou menos. O ano preciso eu não tenho de cabeça mais, mas o IBGC, que é o grande, enfim, guardião desse assunto aqui no Brasil, publicou no final do ano passado a 6ª edição do Código Brasileiro de Melhores Práticas de Governança Corporativa, né? E aí eles definem, né, esse texto longo aqui, né, mas é pensar num sistema, né, que gere valor sustentável para a sociedade em geral, e que inclui naturalmente a própria organização, seus sócios, etc., né? E ele procura balizar a atuação dos agentes de governança. Porque o agente hoje, a gente vai ver daqui a pouquinho, além do agente, é o conselho fiscal, todos esses são agentes de governança, né? E que ele busca esse equilíbrio, né, de interesse entre as partes, buscando essa dinâmica geradora de valor no longo prazo. Tá? Então, hoje, quando a gente fala de governança, a gente precisa abraçar, né, a maior quantidade de stakeholders possíveis, que é o que está representado aqui no desenho à direita. Esses dois são desse código, né, publicado no final do ano passado. E, para quem não sabe, esses documentos são públicos, você pode entrar lá no IBGC, procurar o código. Se você não tiver cadastro lá, ele vai te pedir um nome e e-mail, e você baixa, é gratuito, não tem nada demais, tá? Eu convido todos que gostam desse assunto a baixar esse documento, que é como se fosse enfim, a fundação desses conceitos, tá? Muito bem. Antigamente, nós vamos ver aqui, porque eu construí isso aqui baseado no material fundamentalmente do IBGC, anteriormente eram 4 os princípios de melhores práticas lá do IBGC, e agora são 5. Né? Então, quando eu fico pensando, né, já que aqui a gente está falando aí de Itaex, da fundação, do fundo de endowment, por aí afora, né? Assim, quando a gente fala de integridade, acho que a gente, enfim,
passamos, né, o nosso período no ITA com isso imbuído aí dentro da nossa DC, enfim, do respeito mútuo e etc., né? Quando a gente fala de transparência, a gente está falando assim, transparência para quem e com que objetivo, né? Porque todas essas palavras são muito soltas, né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, por exemplo, no mercado competitivo, você não pode dar transparência na tua estratégia, né? Certo? É meio óbvio, mas a gente tem que mencionar, porque muitas vezes isso passa batido. Equidade, não acho que eu preciso dizer do que se trata, né? Mas se fala muito mais em igualdade de condições representado nesse desenhozinho da direita do que em igualdade enfim, de ferramentas, né? Que está representada aqui à esquerda. Responsabilidade no sentido amplo da coisa, e aí a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, que os agentes, né, precisam ter a responsabilidade para com o negócio, para com a sociedade, para com o principal. E, por fim, naturalmente, a sustentabilidade, porque nós vivemos num planeta de recursos escassos, né? Então, e não falamos só de sustentabilidade, digamos assim, ambiental, é o famoso tripé, né? Então, que os negócios precisam ser economicamente sustentáveis, ambientalmente, enfim, equilibrados e socialmente justos, né? Que é o tripé lá da Brundtland, para quem já leu. Muito bem. Porque esse slide não tinha na minha apresentação original, mas hoje à tarde eu e o Edson metemos um gagá desespero, tá certo, pessoal? Demos uma olhadinha, não é o objetivo, tá? Mas a gente deu uma olhada no Estatuto da Itaex como referência, e seguindo esse modelo, né? Isso aqui é um modelo, não é uma obrigação, mas seguindo esse modelo, o que eu queria dividir com vocês, né? Que pensando em Itaex, tá? A gente não olhou os outros estatutos, né? Quando ele fala de sócios, na Itaex está representado aí pela Assembleia, né? Depois apareceu na nossa conversa a figura do que a Itaex chama de conselho diretor, ou conselho dirigente, enfim, né, que engloba a figura na presença do Edson, aqui, o diretor-presidente, e os 6 ou 7 diretores. Né? Aqui está sendo chamado na Itaex de conselho diretor. Do ponto de vista de pureza de definições, prefiro chamar de diretoria executiva. Nós não vamos ficar discutindo nomes aqui, porque isso é o menos relevante da conversa, mas, né, é a diretoria que toca o dia a dia da empresa, né, que assina cheque, enfim, e tal, é a diretoria executiva. E aí aparece, no caso da Itaex, um conselho consultivo que é deliberativo. Né? Então, ele, na verdade, faz o papel de um conselho de administração. E, por fim, que eu queria comentar aqui, né, a gente tem que tomar um cuidado, né, de que o Conselho Fiscal, Pascotto, né, eu sei que é membro lá, né, pastor? Mas o Conselho Fiscal, notem que o Conselho Fiscal ele é instituído e empossado pela Assembleia. Tá? Ele não é não deve ser, melhor dizendo, né, não deve ser um objeto ou um departamento nem do Conselho, nem da diretoria executiva. Ele reporta para a Assembleia. Né? Então, tem uma dinâmica um pouco diferente, porque o trabalho do conselheiro fiscal vai um pouco além do verificar os números, tá? Como a gente faz no condomínio. Né? Então, é um pouquinho além, a gente pode conversar sobre isso aí, havendo curiosidades e tal. Tá bom? Muito bem. Mas nós estamos falando de terceiro setor. Né? Então, eu até comentei com o Edson, com o Fernando, que o terceiro setor, como governança, não é minha especialidade. Mas, como bom haitiano, quando eu fui convidado, eu meti um pouquinho de gagá, estudei, fui atrás e tal, e comecei a olhar o seguinte, eu fiquei pensando, tá bom, a estrutura conceitual não muda em nada, certo? Mas quais são as características de empresas do terceiro setor, né? E que a gente tem que buscar encaixar nessa dinâmica, né? Então, de cara, né, assim, a gente verifica o seguinte, quer dizer, os agentes, né, que atuam no terceiro setor, em particular os voluntários, né, quais são os pontos mais relevantes, né, que todo mundo que participa ativamente
precisa ter, né? Então, isso aqui eu fiz algumas pesquisas e vieram esses 5 itens aí, né? A empatia, capacidade de comunicação, gestão e organização, não dá para sair fazendo loucura, resiliência, porque, especialmente na captação, são vários nãos para muito poucos sim, né? E, claro, a paixão pela causa, né? Admiração pela escola, no nosso caso, né? Buscar retribuir de alguma forma e tal. Tudo isso abarca, né? Ou melhor, é abraçado por um espírito de altruísmo. Agora, o altruísmo é uma palavra muito bonita, mas precisa tomar alguns cuidados, tá? Porque do lado de cá, deixa eu ir passando aqui, não sei porque eu queria que entrasse tudo de uma vez, né? Porque para você entrar lá, você tem que ter uma motivação pessoal, você tem que ter o desejo de voluntariar, tem que caçar doação e captação, parcerias e a promoção de valores humanos. E esse altruísmo, ele demanda duas coisinhas muito peculiares para ser sustentável, tá? Então, isso eu comento, né? Eu tenho alguns parágrafos sobre altruísmo no meu livro, né? Na empresa de família, né? Mas ele, assim, ele precisa desses dois R's, né? De reconhecimento e de recompensa. Então, aqui, pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: reconhecimento é aquele reconhecimento honesto, né? É vibrar nas pequenas vitórias, é a sociedade, sejam os próprios membros, né, de uma Itaex, por exemplo, seja a sociedade de fora, verdadeiramente reconhecer aquela entrega de cada um de vocês, né? Isso tem que ser percebido honestamente, não no sentido fake da coisa, né? E também a recompensa. A recompensa aqui ela é bem fiduciária mesmo. É claro, eu já sei, é tudo pro bono e tal, 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 tal. Mas quais são as recompensas? E aqui eu trago já uma provocação de tirar um pouco o véu. Não estou dizendo que ninguém tem, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas assim, aquela coisa assim, não, mas a Madre Teresa de Calcutá fez o bem, é, enfim, sem buscar nenhuma recompensa e tal. Não estou dizendo que você tem que buscar recompensa, mas a recompensa precisa existir, né? Talvez para ela fosse a proximidade com Deus, a nossa santa aqui, a dos pobres, né? Desculpa a minha ignorância, mas enfim, mesma coisa e tal. Mas é importante existir o pote, né? Essa recompensa lá na frente, independente de ser pro bono, tá? Muito bem. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque olha aqui, esse, o IBGC tem lá, vocês podem baixar, tem um caderno específico de governança para organizações do terceiro setor. Mas ele é de 14, inclusive ele está sendo reescrito para se adaptar àqueles 5 princípios lá, né? Mas o que eu acho que vale a pena a gente dar uma passada é o seguinte: quando a gente fala de transparência, por exemplo, né? Essa questão de demonstrar as atividades e os usos de recursos, por exemplo, essa palavra acessível aqui, eu que incluí, tá? Porque você fala assim, divulgar de forma clara. Cada um tem uma opinião do que é claro. Igualitariamente, ou seja, a mesma quantidade e, ao mesmo tempo, a todas as partes interessadas. Acessível, né? Então, porque o que é a forma clara, né? E o acessível aqui, 2 pontos. É um acessível de vou lá e baixo, vou lá e vejo online, lá sei eu, mas acessível de eu bater um olho e mesmo não sendo um expert naquele assunto, ter uma noção do que está sendo falado, né? E que mais aqui? Eu acho que desse slide eu pararia por aqui. É, enfim, porque ele monta aquele conjunto do que vocês podem entregar para os stakeholders da Itaex, enfim, das outras organizações não lucrativas aí ao redor do ITA. Agora, esse aqui, se eu não me engano, se não é o último, é o penúltimo slide, viu, pessoal? Aí a gente pode entrar no debate. Existe um conceito, né, que não tem uma tradução para o português, eu que escolhi, o guardião, né, inclusive a foto é de uma escultura em gesso, que ainda eram os moldes de experiência de um artista, e aí pintou com tinta automotiva, então eu tenho esse com muito carinho em casa, que é um samurai, né, e ele realmente representa essa coisa de protetor, guardião, né?
E basicamente, a teoria do stewardship, ela inverte, né, aquela coisa do conflito de agência, no sentido de que os stewards, né, os guardiões, precisam ser motivados, né, por valores intrínsecos, né, do business e deles também, como a responsabilidade, compromisso com o bem comum, e tem que buscar sempre maximizar o valor. Você fala, Helder, mas eu não tenho fins lucrativos. Ué, mas a gente quer entregar mais, né? A gente quer devolver mais para o item, etc. Então tem que buscar a maximização do valor do que se faz, né? Mas assim, o importante é que os agentes de governança, eles na verdade são guardiões dos recursos da organização e de quem bota o dinheiro lá. Ah, eu fiz uma doação. Tudo bem, né? O meu irmão mais velho me diz assim, olha, se você algum dia doar, doe, não interessa o que o cara vai fazer com o dinheiro. Doe porque você quer doar. Sim, mas com uma vírgula, né? Porque, né, se é uma organização, né, que busca e que presta nessa devolutiva aí, eu acho que faz muito sentido para continuar construindo essa solidez, né, ao redor da marca da Itaex, enfim, né, do Fundo Endowment, etc., ter essa percepção de que cada um de vocês que estão dentro desse projeto sejam realmente guardiões. Por isso que eu quis trazer aqui esse slide. Na verdade, esse aqui que é o último, eu não vou passar nele não, mas fundamentalmente, para implantar o conceito de stewardship, né, e tem essas etapas, né, das recomendações que a gente vê na literatura, né, o alinhamento de interesses e propósitos, né, do que a Itaex quer com quem atua nela, transparência e prestação de contas, isso aqui aparece toda hora, mas eu acho esse aqui que eu queria dedicar um momentinho aqui para falar, né? Como é que a gente engaja as partes interessadas, né? Então, não é só avisar para a parte interessada que está usando dinheiro, ou que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, mas é engajar, trazer essa parte interessada para perto da gente, né? Maximizando essa troca de experiências, tá? E, claro, responsabilidade, sustentabilidade, etc. Então, pessoal, eu dei uma primeira passada, eu vou parar de compartilhar, e aí a gente... Peraí, o que aconteceu? Peraí, eu que tenho que dar um alt tab, né? E aí, perguntas, eu posso voltar em alguns slides, se alguém quiser debater e tal. Enfim, de novo, aqui eu não tive nenhuma intenção de dizer o que vocês devem fazer, ou o que está certo ou está errado, mas mais dar uma passada geral sobre esses conceitos ao redor de governança para esse terceiro setor. E aí, estou à disposição agora, Fernando e Edson. Bom, Helder, obrigado. Muito obrigado aí pela apresentação. E a gente abre a palavra aí para dúvidas, comentários, para a gente promover agora também uma conversa aqui em torno do tema. Fiquem à vontade. Vai lá, Tim. Você já é o primeiro. Chumbo. Opa, tudo bem, Helder? Tudo bem. Você é de que turma, Tim? Sou da turma 82. Ah, eu lembro de você, Tim. Eu também lembro de você. Muito bom. De Mauri, de Amilton, de CH, de Isso, LH. é 309, o maldito 309. Eu, Milton, Mauri, Valadão e Gifone. Valadão. Mas teve uma época que o pessoal da tua turma morou lá junto com a gente no ar. Que foi o Pinga, CH, Isso, LH. os mineiros. Pinga, CH, Rafael, né? Isso. Eu costumo dizer, eu tenho uma teoria, que normalmente os quartonistas se afinam bastante com os primeironistas. Isso aconteceu comigo quando eu era primeironista, porque bicho eu nunca fui, né? Assim, eu tive uma relação muito próxima com o pessoal da turma 79, que é Amaral, né? Wagner, Azalvi, esse pessoal da ex-MEC, do atual SEAC. Isso. Então a gente teve uma relação bastante forte. E depois com a tua turma, no inverso lá. Mauri, pô, não gosto nem de falar, né, Mauri, mas pô, enfim. Castelar. Hã? Castelar também é.
Castelário? Castelar, sem o I. Da minha turma não era, não. Na sua, não. Da que é a quartanista quando você entrou. Da 79? 82. 79? 79, é. Não, Castelar não é. Desculpa, é 77 ou 78. Ah. É que você citou o pessoal da Fundação Getúlio Vargas aí, e ele é dos papas lá. O Tim, só para rapidinho, né? Aí você faz a pergunta ou o comentário que você quiser, mas a Natália, né? Você lembra da Natália, né? A cobra, Natália. Cobra Urutu. Nós que herdamos de vocês. Então. Vocês passaram a cobra para a turma 85. Exatamente. Por isso, em consequência dessa integração maior que nós tivemos com vocês. Quer dizer, vocês, né, foi um símbolo de que vocês foram nosso, né, deixamos o nosso legado de vocês. Mas e aí? Pergunta ou era só esse então, comentário? Pergunta. Vamos lá. Aqueles 2 R's, né? Recompensa, Reconhecimento e recompensa. Eu fiquei um pouco com dificuldade, no caso do terceiro setor, né, de diferenciar ele. Não sei se me parece que ele se sobrepõe um pouco, né? Ou talvez a recompensa seja o próprio reconhecimento, de uma maneira geral, né? Entendeu? Eu tive um pouco de dificuldade. O reconhecimento eu acho que é claro, mas o reconhecimento, a recompensa além do reconhecimento, me pareceu um pouco, não sei, eu não consegui atingir muito, entendeu? Eu entendi o seu mas mesmo se você pensar, mas mesmo assim, o que ela espera da proximidade de Deus e tal, é meio que um reconhecimento de Deus pelo trabalho dela. Não sei, eu fiquei assim um pouco em dúvida. Talvez se você pudesse elaborar um pouquinho mais, que onde está a fronteira entre os 2 R's, né? No caso do terceiro setor. Né? Eu acho que quando é numa corporação capital aberto ou uma corporação não do terceiro setor, eu acho que tudo bem. Né? Mas no caso do terceiro setor, a fronteira entre recompensa e reconhecimento, para mim, ficou meio... Certo. Olha, vamos lá. Eu desenvolvi, né, esses parágrafos que eu comentei no meu livro muito pensando no meu objeto de estudo, que eram empresas familiares. Vou começar daí, porque eu não sei se eu tenho uma resposta completa e profunda para te dar, Tim. Mas, assim, um erro muito comum em empresas familiares é todos os filhos receberem o mesmo salário, independente do que eles fazem. Tá? Por exemplo, tá? É um erro muito comum e tal. Então, e aí, o mais altruísta, o que mais se entrega, o que mais e tal, ele não tem essa recompensa. Né? Então, o cara... Né? Então, assim, eu trabalho aqui 12 horas por dia e meu irmão trabalha 9. E nós dois tiramos 20 conto cada um. Que, porra, né? Como é que é isso e tal? Então, esse altruísmo dele acaba sendo minado. Né? Então, no sentido da recompensa. Então, no privado é mais fácil separar, né? No privado puro, na visão de lucro. No terceiro setor, como eu te falei, eu não sou um profundo especialista, eu conheço muito pouco de acompanhar e tal. Então, eu até pego um pouquinho a tua onda de dizer que a fronteira é tênue. Mas eu acho que depende muito, o que eu quero dizer, talvez, vou dar um exemplo para vocês que pode parecer uma heresia, mas tipo assim, vou me engajar, suponho eu, vou lá dar um monte de hora para a Itaex, por exemplo, por 1 ano, porque eu quero engordar o meu currículo e dizer para o mundo que eu sou o rei da cocada preta de ONG, sei lá, certo? E tal. Então, eu busco essa recompensa, que é uma recompensa, né? Ela não é dinheiro, né, vivo, mas e eu não viria nada de errado nesse sentido. O que eu não poderia fazer ao longo do caminho, né, é ficar alavancando, né, certo? Né? Porque aí conflita, né? Aí é um outro problema.
mas eu não vejo nenhum motivo, não acho menos honorável, se é que essa palavra existe, sei lá, honrável, alguém fazer uma transição no terceiro setor para crescer um currículo, para crescer um conhecimento e tal. No próprio IBGC, a quantidade de pessoas, já estou lá há 10, 11 anos, então já vi uns 2, 3 washout dos permanentes lá, né? Certo? O pessoal entra, tá lá. E para onde que eles foram? Foram para as empresas SA, para ser secretário de governança, para ser tá. E lá não é bem quem é permanente, lá não é pro bono, mas é um salário, tipo assim, vem aí e aprende e tal. Mas o cara está lá se relacionando com mulher. Tá errado, tá. Ele entrega lá um monte de trabalho para a gente, e 3, 4 anos depois ele arruma um emprego, sei lá na frente. Então, não sei. Como eu te Não, eu falei, acho, porra, acho que é uma boa ponderação. Uma boa ponderação. Eu acho que você definiu bem a é, interface aí. Eu acho que, de fato, tá nesse bom. caso, dá para realmente qualificar, digamos, esse network, ou essa alavancagem de outras esferas, etc., como uma recompensa, né? Além do reconhecimento. Acho que. Exato. Tá bom. Não, eu só fico pensando se vocês, num dado momento, até nós aqui, disseminando essas ideias, esse conhecimento, né? Você chega num ponto de 2R, vai ter sempre uma dúvida. Não, peraí, qual que é a recompensa? Entendeu? Então, só para a gente ter um pouco mais de clareza do que nós estamos falando entre um R e outro. Entendeu? Mas eu acho que você colocou legal. Obrigado. O, Rossi, que a gente tem Rossi, o Ricardo, Rossi, Fernando Ricardo e Emília. Então, vamos lá, Helder. o Iquedo desistiu. Vai lá, Rossi. Prazer te conhecer e obrigado aí pela apresentação. Imagina, obrigado. Eu sou da turma 75, 10 anos antes da sua, né? Jovem. Tenho muita afinidade com várias pessoas de várias turmas da sua época, principalmente a turma do Tim aí, porque por uma coincidência, eu tive um concunhado casado com uma irmã da minha esposa da turma 81, depois trabalhei com muita gente da turma 82, o Freire trabalhou comigo, o Xelim, sou amigo do Guilherme, o reitor, desde antes de ele entrar no ITA, por uma coincidência também, pessoal aqui em São José dos Campos. A irmã mais velha do Guilherme casou-se com o cara da minha turma, então a gente já se conhecia desde quando o Guilherme tinha 12 anos de idade. Mas, só para não ficar... Bom, eu fui o presidente anterior aí do direito do Conselho do Conselho Executivo, né? Ou diretivo, e atualmente estou cuidando do Conselho Consultivo. É uma regra da Itaex que o presidente, ao sair do Conselho Diretivo, vá para o Consultivo. Não é obrigatório que ele seja o presidente lá, mas no caso eu sou também, né? Porque estava mais fácil, conhecer melhor e tal. Quando você desenhou ali, colocou o Conselho Fiscal lá na Assembleia, só para poder assim ser preciso, né? No nosso caso da Itaex, por estatuto, o Conselho Consultivo ele também tem funções executivas, entre aspas, vamos dizer assim. Nós temos um fundo patrimonial do Itaex, da Itaex, que nasceu junto com ela. Hoje, com o fundo patrimonial do ITA, estamos regularizando essa situação, mas nós temos lá, e o responsável pela gestão desse fundo patrimonial da Itaex é o Conselho Consultivo. O responsável por orientar as aplicações financeiras da diretoria executiva é o Conselho Consultivo. E tem outras funções, e todas elas são, vamos dizer assim, requeridas a cada assembleia, que todo ano tem em abril, além do parecer do Conselho Fiscal sobre como foi o ano fiscal da Itaex, existe um parecer do Conselho Consultivo sobre as atividades que o Conselho Consultivo observa, né, do Conselho Diretivo. Essa observação é uma observação próxima, porque eu participo de várias reuniões do Conselho Diretivo e tal, mas ela não é muito presente em termos de ação. Ela é mais para, vamos dizer assim, ver se a guiagem da coisa está dentro dos parâmetros que a gente sempre olhou do Conselho, do Estatuto.
Mas naquele seu desenho, então, acho que só para relembrar que o consultivo tem também uma ação formal e forte na Assembleia. Né? Tudo bem. Assim, o Rossi, Oi, a fundação também é assim, né, cara? a Fundação? A Fundação Casimiro. Não sei te dizer, cara. A Fundação Casimiro, eu nunca trabalhei dentro da Fundação, eu tive ligações lá de O Tim compras está com ela, né? afirmando, o Tim tá afirmando, ele está lá agora. Ah, não, É tudo isso. bem, tá. Rossi. Mas eu Eu tô lá, mas eu sou novato, né, cara? Eu tô aqui, tô até consultando aqui. Então, olha só. Se é o contrário, se é o consultivo e o diretivo, o diretor. Deixa eu tentar. Mas tem um conselho dentro da estrutura, não, né, que tem esse papel do conselho fiscal. Observador próximo. Tá bom. Ô, Rossi, deixa eu tentar Sim. te responder. Assim, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho um mantrazinho meu aqui, que eu acho que vale para tudo na vida, que é uma frase para lá de idiota, que diz mais ou menos assim: tudo vai bem enquanto tudo vai bem. Isso é normal. Então, veja, são grupos de teanos, a gente tem um DNA muito próximo no sentido ético, no sentido e tal. Beleza, tudo vai bem, enquanto tudo vai bem. Então, por exemplo, by the way, aquele diagrama lá que eu mostrei e tal é orientativo. Né? Foi só quis pontuar só. Nas sociedades anônimas, aquela estrutura obrigatória. O Conselho Fiscal de Sociedade Anônima é órgão da Assembleia. Correto, isso é. O resto, cada um fazer o que quer, tudo bem. Agora, já vou dar uma opinião que vai talvez dê um calor aí. É assim, claro, a gente é um grupo pequeno, a IPEX é um grupo pequeno, é difícil arrumar voluntários, essas coisas todas, beleza. Só que é o seguinte, você falou assim, o Conselho Fiscal que opera o fundo, certo? E quem fiscaliza o Conselho Fiscal operando o fundo? Certo? Então, assim, como tudo, né, nos processos empresariais, não importa se é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, você tem que ter uma estrutura de que quem compra não paga, quem recebe não compra, não é assim que funciona o negócio e tal? Então, mas lá também, porque é o Conselho Consultivo que opera o fundo e o fiscal não, é o fiscaliza fiscal, né? todo. Não. Eu tinha entendido, eu tinha entendido, você tinha dito que o Conselho Fiscal que operava o fundo, né? Então tá bom, então eu entendi errado. Mas assim, o papel do Conselho Fiscal, como eu falei rapidamente na apresentação, além de ser o cara que vê se os números estão batendo, etc., ele também, do ponto de vista de recomendação, ele também tem uma obrigação de monitorar, isso. no caso, o comitê executivo, o conselho diretivo e tal. Né? Então, só alinhando, então, o conselho diretivo é quem opera o fundo, tá? Quem tem diretivo. É o mulher que pode pegar o dinheiro, tirar, eu não. O conselho consultivo, ele orienta aplicações e linhas de aplicações para o fundo. É orientativo. E mais do que isso, Rossi, o conselho consultivo, ele inclusive aprova, delibera sobre utilização de fundos, de valores que estão naquela conta do Fundo Patrimonial Itaex, caso seja necessário aplicar em projetos ou destinações específicas. O Conselho Consultivo só o Conselho Consultivo pode autorizar. A operação é através do Conselho Diretivo. Isso, perfeito. Então, olha só, vou dar um exemplozinho bobo lá. O Conselho Consultivo, perdão, o Conselho Fiscal diz assim, vamos pegar 100 mil que está no fundo Jururu e vamos botar no fundo do Helder, certo? Né, que por sinal, um conselheiro consultivo botou dinheiro no fundo do Helder dele, certo? E aí vai lá para a diretoria executiva, a diretoria executiva vai lá e aplica 100 mil no fundo do Helder. É isso? Vamos dizer assim, lógico, tem bom senso, tem discussão, tudo isso, né?
Você Jamais a percebe, gente. Rossi, eu estou provocando para Não, dizer não, o eu seguinte: sei. tudo vai bem quando tudo vai bem. Quem está num Eu ambiente sei. altruísta, Ô, ô, muito provavelmente não agirá dessa forma. eu sei. Mas, como a gente sabe, probabilidade zero não quer dizer que não aconteça, certo? Não, eu sei como é que é. Então, como é que controla e tal? Então, assim, não é sangria, não vamos cortar o pulso, Não, né? não, eu Não sei. é isso, Não. mas eu acho que vale a pena, ao longo da jornada, essas coisas serem, de uma maneira, sempre no nosso padrão intelectual, peito aberto, serem desafiadas Não, você para a falou, melhoria da robustez da dinâmica. você Tá citou bom? bem, você falou, nós iteanos vivíamos na mesma casa, temos a mesma matriz, quase, né? É, E não somos tem. todos muito críticos. Então É, você pode esperar do iteano é lógico. posições assim fortes em coisas desse tipo, e a gente sabe disso, a gente vive isso o tempo todo, com boas intenções sempre, mas sempre dando trabalho. É isso Desculpa. aí. Ô, Ricardo, toca aí, Ricardo. Como diz o diabo, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Mas, enfim, Ah, tá vamos que vamos. cheio. Mas é isso aí. Desculpa, Vai lá, Ricardo, Ricardo. temos muito tempo aí. Obrigado, Rossi. Cara, eu fiquei mais curioso quando você falando de BGC e como eles pensam aí da governança e quando o proprietário é o mercado acionário, né, que está pulverizado, quando entra as empresas mistas, tipo Petrobras, e você tem não só um conflito de agente, né, mas tem um conflito de, de acionistas que têm É, formas existe. diferentes de fazer retirada, né? Ricardo, Como é Ricardo, que se apresente, se existe? apresente, se apresente. Não quero interromper, já se apresenta aí, Ricardo. Qual é a sua turma mesmo, Ricardo? Minha turma é 90. Eu sei. Ô, Ah, não. ele Você tá estava lá. nojento. Quando eu entrei, você estava lá fazendo o seu quinto escorregando, né? Quinto linha. Isso, legal, né? Não, É, bacana. Ô, Ricardo, assim, eu não acho que aqui, né, seria o fórum para falar de empresa de mista, né? Mas, assim, existe uma lei que o próprio governo anterior começou a rasgar, e aí o governo atual aproveitou e chutou o balde, que é uma lei específica que a gente chama de nova lei das estatais, que é 13.303, que melhorou muito a régua de governança das empresas estatais e mistas, né? Mas, de novo, o próprio governo anterior já começou a dar uma rasgada lá, tentando influenciar na Petrobras e o cacete A4, mas, de certa forma, ele ainda respeitava um pouco o negócio. E o governo veio aí agora e já jogou tudo fora. Mas, enfim, vamos nessa. Podemos avançar, Ricardo, para o Fernando e para a Emília? A claro. Emília devia ter prioridade, viu? Porque ela está Não, com uma mão. só o último comentário é que assim, o Iteano, assim, eu sou turma 90, meu filho é turma 25. Tá? Aliás, 25 que escorregou para 26, porque ele agora está na França. Ele já foi para a França lá para fazer a Parabéns. diplomação. Né? Então, ele vai pegar o diploma do ITA na formatura da 26. E quem Parabéns. sabe a Luísa, que tem 11 meses, né? Eu conheci lá no evento lá do Mar. Que louco. Estão tudo louco, tem filho nessa idade. Mas tá bom, vai lá, Fernando. Mas Falou. parabéns, viu? Parabéns pela coragem. Obrigado. Bom, bom, eu sou turma 96, viu? Para aqueles que não me conhecem. Mas, Helder, eu tenho, na verdade, duas perguntas em uma, tá? Na sua visão, o conselheiro de uma entidade sem fins lucrativos, ele também tem que ser um pouco mais hands-on, vamos dizer assim. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, como é que você vê ou como que você acha que deveria ser a dinâmica em associações assim do terceiro setor, da relação do conselho consultivo com o conselho diretivo? Como é que você vê que deveria talvez ser essa dinâmica para o bem, evidentemente, da associação? Então, essa pergunta, e se o conselheiro tem que ser um pouco mais hands-on também. Tá bom. O hands-on é legal você trazer, Fernando, que se dizia, né, ou se diz ainda até hoje, né, que essa coisa de governança, de conselho de administração, etc., o pessoal fala, né, nose in, hands out, né?
Então, assim, vou lá cheirar, ver o que está acontecendo, mas não, isso aí eu não. Tá. Eu diria que mesmo em SA esse negócio aí é um pouco torto, porque o conselheiro tem o tal do dever de diligência, enfim, então ele tem que, não pode ser tipo assim, não, isso aí, pá. Eu diria que um conselheiro, né, para o terceiro setor, ele, o conselheiro consultivo na dinâmica da Itaex, eu estou falando, né, que é o que está mais próximo dos acionistas. Eu diria que cada um dos conselheiros teria que ter minimamente um apetite para ser um captador, né? Um gerador de relações que gerem captação, etc, etc. Estou especulando aqui, tá? Porque para ir lá, para ver se o Edson está trabalhando certo ou errado, para ver se o Rossi. Vamos combinar, né? Então, assim, não, sabe, acho que tem que ter os ritos, né? Mas não é para ir lá na reunião, tirar uma foto e tal, né? Eu acho que tem que ser rendição, sim, com cuidado de não tirar do grupo operacional as funções e as responsabilidades deles, né? Então, dar um exemplozinho do privado, né? Mas assim, cheguei numa empresa que tinha lá uma determinada linha de crédito insuficiente e já estava com as garantias tomadas. Aí eu falei, tá bom, conhece banco, conhece banco? Eu não preciso conhecer banco nenhum, preciso dizer para vocês o que o banco vai querer ver de vocês. Aí expliquei lá o que devia ter lá na apresentação, etc. Enfim, longa história curta, eles levantaram o dinheiro num PowerPoint. Entendeu? Então, assim, ou seja, eu não fiz a apresentação, mas eu orientei a fazer a apresentação. Né? E por sinal, eles foram no banco que eles tinham relacionamento. Não precisei eu ligar para ninguém. Aliás, eu nem saberia para quem ligar, mas enfim, talvez por uma meia dúzia de anos que trabalha em banco. Mas enfim, e tal. Então, acho que tem que tomar um pouco só de cuidado para não misturar o que é função operacional do que é uma coisa mais estratégica e tal. Mas eu acho assim, um grupo pequeno e grupo de terceiro setor, eu vejo por aí, né? É uma área que eu tenho um interesse em atuar também um pouquinho, pro bono e tal. É assim, cara, é muito interessante. Tem alguns que até falam, se quer ser conselheiro aqui, você tem que captar tanto. Assim, assim, o conselheiro tem uma função técnica, vamos combinar, tá? O conselheiro tem uma função técnica, né? Que aí a gente tem que. Que legal que tem a pessoa da Invoice aí, que bom. Fala daqui a pouco aí, por favor. Mas, enfim. Tem que tomar cuidado. Aí a tua outra pergunta era. Perdão, rapidinho, como é que era mesmo? Rendição? A dinâmica, a A dinâmica, tá dinâmica bom. entre Tá bom. os Tá bom. conselhos. Então, eu acho assim, papai e mamãe, né? Orientação, melhor prática, o canal é o presidente da diretoria executiva. Tá? Essa mistureba de todo mundo falar com todo mundo, que eu nem sei se acontece, tá de novo, não, né? Mas é absolutamente não recomendável. E uma coisa que eu falo muito, eu estou mentorando um presidente de conselho de uma empresa que um private equity entrou, privada e tal. E eu digo para ele o seguinte, falo, olha, o pessoal do private equity vai fazer pergunta para CEO, para CFO o dia inteiro. E eles são membros do conselho, eles não são membros da operação. Então, você não tem como proibi-los de falar com a diretoria. Mas se a diretoria está respondendo alguma coisa para o conselheiro A, tem que responder para todos. Por uma questão de transparência e de igualdade. Certo? E tal. Porque senão, daqui a pouco é pego de Isonomia. Isonomia. Tal. Obrigado. Então, mas o canal, a fluidez, deveria, idealmente, todo mundo perguntar para o Edson, nesse caso, Edson resolver com a encrenca aqui, e aí devolver para todo mundo. Esse seria o ideal. Vamos em force amanhã, cortar, dar tapa na mão de quem não quiser? Mas, de novo, estamos aí, tá? Mas cuidado com o que tudo vai bem enquanto tudo vai bem. Tim, você vai deixar a Emília falar na frente ou não? Eu deixo. Por favor, Emília. Fale. Obrigado, Tim. Estão me ouvindo? Sim. Tá baixinho, viu, Emília? Tá baixinho? Não estamos ouvindo bem, não, professor. Fala mais perto do microfone, por favor. Eu vou
pegar um microfone. Tim, quer adiantar a sua? Eu vou pôr. Melhorou. Melhorou? Sim. Vai. Tá, estou aqui debruçando em cima do computador. Eu me pergunto sobre o papel do ITA como instituição apoiada, né? Quer dizer, eu imagino que a gente tem aí uma parcela no reconhecimento, não sei se na recompensa, acho que não, né? Como é que é a atuação da instituição apoiada? Se a gente está fazendo a nossa parte direito ou não? Indo direto ao ponto. E como podemos melhorar, né? Na O verdade. grande problema de qualquer um estar na posição que eu estou agora é a qualidade da audiência, né? Então, é um inferno. Então, obrigado, Emília. Eu diria, né, humildemente, que, assim, lembra que eu falei lá da teoria do guardião, ou do stakeholder e tal, que precisa engajar os stakeholders? Então, o stakeholder ITA, que é talvez não, é o principal destino, o principal interessado, né, no sucesso da ITAX, tá certo? Eu acho que eu deixaria essa mensagem com você, Emília. Você é vice-reitora, não é isso? Isso, esqueci Parabéns. de apresentar. Parabéns, muito legal, muito legal. Com o Guilherme agora. Que legal. O Guigui foi meu colega na ABC. Ele trabalhava na simuladores de aviônica e eu na aviônica. Eu na aviônica e ele nos simuladores. É um fofo. Eu sou professora aqui da carreira docente desde 2005. Legal, parabéns. Então, assim, a minha sugestão humilde é assim, engajem-se. Participem ativamente da ITAX, que vocês vão estar contribuindo para o ciclo do stewardship, sabe? Em benefício próprio e tal, no bom sentido, tá? Não, né? Então, olha, as lacunas são essas. Eu não conheço a dinâmica, tá? Mas tem uma oportunidade assim, ó, tem uma orientação da Força Aérea que gostaria de sei lá o quê. Eu não sei. Eu não tenho elementos aqui e tal, mas engajem mais, né? Então, eu sei que a gente passou muito rápido, né, Edson, ali pelo estatuto, né? Aí, então tem lá no conselho, senta o reitor ou um indicado. Tá bom, essa parte ok, mas daria para, de alguma forma, o ITA participar um pouco mais ativamente e tal. Eu não sei como, mas eu acho que essa seria a recompensa. Mais braço. Sei lá, será que o ITA pode mandar carta? Sabe? Igual a comissão de empregos? Não sei, eu não sei se pode. Tá? Eu desconheço o regramento. Eu acho que o regramento, não sei, mas. Então, assim, o ITA tem um mailing aí de 7 mil itanos, sei lá quantos estão vivos no campeonato, mas. Entendeu? Entendeu? Não pode fazer isso? Então, assim, engajar um pouco mais, sei lá. Bobear já engaja, né? Mas é isso, sabe, Emília? Eu acho que criaria uma. Porque, de fato, a visibilidade, a tal da transparência, né, a prestação de contas da ITAX para quem contribui e para toda a comunidade itiana, que é o target para arrumar mais contribuição. Sinceramente, assim, estamos apoiando o robô, não sei das contas. A gente não, né, como diria o Vaz, isso não me comove. Foi aluno do saudoso Vaz. Por quê? Porque fica distante. Então eu não me engajo. Você entende o que eu quero dizer, Emília? Então, essa coisa do engajamento proativo, né, e realmente contributivo é uma bola de neve positiva. Ela vai. As pessoas vão ficar encantadas com os resultados e vão querer participar. Deixa eu fazer uma pergunta para a ITAX. Como é que é a participação dos atuais alunos de graduação? Os alunos na graduação, eles são a participação como beneficiários, né? Vamos dizer assim, eles são o alvo também da nossa ação, objeto da nossa ação de benefício para o ITA, né? Eles formam as equipes que vocês conhecem, de competições, nós financiamos, apoiamos, mentoramos
os projetos das equipes, Aerodesign, Ita Androids, Baja, Rocket, Tivetol, Fórmula Ita, que acabou de pela primeira vez construir seu carro, com apoio e orientação do Rossi, de outros itanos também. Então, assim, eles são objeto do nosso apoio, né, Emília? A própria Ita Júnior. Então, nós estamos muita interação com ele. E o Pascotto, esse final de semana, acabou de participar lá da feira de carreiras. O Pascotto está na Itaex, mas foi através do Invoice também. Então, eu diria que a comunidade está toda antenada no que os meninos estão fazendo. Quer dizer, mas eles contribuem avaliando, porque eles têm um conjunto grande de necessidades, né? Existe alguma avaliação? Esse projeto eles reconhecem como um projeto que teve um impacto grande. Eu acho que o maior reconhecimento, quer dizer, tem que o aluno, quer dizer, a função da Itaex é o aluno, né? O aluno, a educação, né? Ele como ele participa do ciclo de reconhecimento, porque isso acho que é o principal reconhecimento, né? Ajudar a instituição, na verdade, a gente tem que ajudar o aluno, né? É a nossa razão de ser. Nossa, de ambos, da Itaex e do ITA também. Sim. Mas diga, Rossi. Rossi ia fazer um comentário, Rossi. Se quiser, eu tenho assim talvez eu entenda o que a Emília está perguntando. Emília, a gente, vamos dizer assim, um reconhecimento documental da nossa parte é feito anualmente pela revista Panorama e pelo relatório executivo do ano, onde a gente demonstra quanto investiu em cada projeto, quais foram os projetos escolhidos, né? Quanto foi o total e quem participou. Vai o nome da pessoa, vai o nome do professor e tal. Não existe um certificado dado pela Itaex, isso não existe. Por outro lado, vamos dizer assim, a ideia da Itaex nasceu fazendo o aluno botar a mão na massa, porque a gente sempre entendeu que o ITA dá uma excelente formação teórica na sala de aula e de laboratório também no laboratório. Só que isso sempre foi feito por linha de modalidade ou por linha de assunto. Enquanto que a nossa ideia de fazer o tal do Learn by Doing é como o problema aparece na tua vida. Ele aparece como problema e as modalidades ou as especialidades são decorrentes do tipo de problema que você tem. Então, a gente libera um dinheiro, libera um montante, mas a gente faz a compra por nossa conta, para não deixar um problema de prestação de contas na mão do aluno ou professor. A gente estimula que ele faça isso como ele vai fazer numa empresa, justificando aonde que vai o dinheiro, quando que vai precisar do dinheiro, né? Que quando ele chegar numa empresa e precisar de um certo dinheiro no orçamento, ele que vai ter que dizer que precisa, por quê e para quando, né? Então a gente estimula a fazer isso. E, na verdade, as iniciativas, algumas ainda dependem só da Itaex, mas a grande maioria tem várias origens de dinheiro. Fiesp, Itaex, AEITA, às vezes Fundação Casimiro Montenegro também. Depende do tema. Mas essa a sua pergunta, Emília? Eu não entendi. Eu acho que o reconhecimento, o aluno reconhecer o trabalho da Itaex deveria ser a melhor recompensa, digamos assim. Isso. O que eu acho que faltou, Rossi, desculpa na tua fala aí, que pode ser uma lacuna, não sei, viu, Emília? Não quero botar palavras na sua boca de forma alguma, mas, assim, faltou dizer assim, quando a gente lá na empresa, né, pede o recurso e tem que justificar e tem que defender porque compete com outros, etc, 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 a empresa vai dizer, tá bom, o que a empresa ganha com isso? Certo? O retorno, né? Então, talvez tenha e não esteja sendo promovido. Mas, assim, por que para a Itaex é importante te dar esse dinheiro, querido aluno? Uhum. Entendeu? Olha, nós fazemos enquetes, viu, Emília? Onde o pessoal dos projetos responde
se foi suficiente, se não foi, se ajudou, se não ajudou. Isso a gente faz, a gente tem documentado. E a gente acompanha os projetos de forma não só financeira, do desembolso, mas também de forma de andamento do projeto, né? Nós temos projetos que andam sem dinheiro nenhum e temos projetos que consomem todo o dinheiro e não anda. A turma bota no currículo que projetou Sim. o Android, o Android, sei lá o quê. Olha, uma coisa, por exemplo, o atual diretor técnico da MacG, que é o Danilo Miranda, que é um cara que está em evidência aí bastante ultimamente, ele sempre se gaba. A primeira coisa que ele coloca no currículo, que ele fala quando faz uma apresentação é: eu comecei o Rocket Design quando eu estava no 4º ano. Né? Depois eu ajudei o Rocket Design junto com a Itaex. Os meninos, assim, eles são muito orgulhosos. Assim como o Helder, a gente era orgulhoso lá da RUJ, né? O pessoal da Atlética, do CAIS, eles são muito orgulhosos. Então, você olha lá, a principal mídia social deles é a Instagram, né? Não tem LinkedIn, muitos deles. Então, vocês vê lá as equipes publicando, existe sim o reconhecimento da parte deles. E publicam também, Emília, agradecimentos à Itaex. Sim, é comum. Então, isso é comum. As equipes publicam e os meninos colocam no seu currículo, na sua rede social pessoal, a participação nos projetos. Então, talvez um RIzinho aí, um RI de relações com investidores, né? Ou contribuidores, né? Um pouquinho mais frequente com esses sucessos, né? E, de novo, né, a questão do alcance, né? Não só para os contribuidores, mas para o restante da comunidade, né? Dizer, olha só que legal, ó, ganhei o título, sei lá das quantas, pá, alcance de mídia, lá sei eu. Há 2 semanas atrás, quem entrou no site lá do Itamar, lá da competição de matemática lá da Bulgária, a primeira parte aparecia uma turminha lá com o Itaex lá, pô. E é o site da internet, não é o site da Itaex, não, pô. O que eu me pergunto é, assim, como é que a gente incentiva ou motiva o melhor reconhecimento do trabalho feito pela Itaex? Aquele que tem mais valor. Porque, assim, o professor foi lá, comprou um robô, tá bom, como você falou. Agora, o aluno dizer que ele, de fato, aprendeu com aquilo, tal, eu acho que aquilo foi importante para a formação dele, eu acho que é o melhor reconhecimento, né? Nós fazemos, em média, 3 pitches por ano de andamento de projeto, onde eles vêm nos contar, a gente fica à noite ouvindo, eles vão nos contar como é que está indo cada um e onde é que estão os nós dos problemas, né? Realmente, a gente faz isso internamente. Então, isso é divulgado? Isso é divulgado. Professora, deixa eu só responder esse ponto, porque, e bem rapidamente aí a gente passa para o Tim para dar sequência, mas a gente tem trabalhado, a Itaex tem aberto espaço para ex-alunos do ITA que participaram dos projetos apoiados e financiados pela Itaex, para que eles falem o que foi importante, por que foi importante para eles. Temos já vários casos publicados nas redes sociais de ex-alunos que participaram dessas iniciativas apoiadas e o quanto elas foram importantes. Então, a gente abre espaço para eles também falarem, né? Então, dentro desse conceito todo de poder, né, dar essa visibilidade, esse espaço também, para que o doador, por exemplo, olhe aquilo, puxa, olha que legal. Poxa, quanto foi importante, né, para este aluno, né, que iniciou a sua trajetória profissional, né? Então a gente tem procurado dar esse espaço também. Agora, um ponto que a gente tem que assegurar é que esses alunos são apoiados. Depois que começarem a se formar e começar a ganhar o próprio dinheiro, começa a apoiar a Itaex também, né? É óbvio, eu acho que é isso que a gente tem que, de fato, instituir, né? Mas é isso. Até por conta do horário, Tim, você quer dar sequência aí? Obrigado, Fernando Baideu. Realmente 8h30, já estão me esperando aqui há um tempinho já aqui. Eu não sabia que ia demorar, não me esqueci como era o H8. Aí já... Mas vamos lá, Tim. Para variar, você está no mudo, Tim. Tim, você está no mudo.
Você está no mudo, Tim. 1, 2, 3, Tim. Mudo, 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 mudo. Ok, eu estou dizendo assim, já no avançado da hora, acho que talvez deixe para lá a minha pergunta, que era mais técnica sobre comitê de auditoria versus conselho fiscal, mas isso aí deixa para outra hora. Eu só queria, então, aproveitar para te parabenizar, cara, que eu acho que foi muito legal a apresentação e a conversa aqui foi muito boa e discutível, né? E eu acho que frutífera para nós que estamos aí, né, junto a essas entidades de apoio ao ITA, né? Então, Legal. tá? Muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês. Vou só fazer 2 comentários rápidos aqui. Um que até troquei mensagem aqui, tá para todo mundo ver aqui a Isilda do Invoice, dizendo que a estrutura lá está bem dentro daquele quadro lá que o pessoal apresentou, então já está fluido aí dentro do padrão, né? Cabelo cortado no padrão e tal. Rapidinho, Conselho Fiscal e Auditoria. Auditoria, a gente precisa rapidamente, vou falar 30 segundos aqui. Primeiro, desmistificar, né? A auditoria é um terceiro olhando o que você reportou. É isso que é uma auditoria, certo? Aí você tem níveis de profundidade, tem lá as regras, coisas, negócio de risco, enfim, um monte de coisa e tal. Então, a depender do volume de recursos que transiciona em qualquer instituição, em qualquer empresa, pode vir a ser conveniente começar a fazer uma auditoria externa. Precisa ser da Price, precisa ser da Ernst Young? Não precisa. Só na B3 tem mais de 90 empresas de auditorias registradas, muitas delas com um monte de TEANO dentro. Então, eu acho que é interessante isso. O papel nas SAs, né, como regramento do Conselho, é uma das responsabilidades do Conselho Fiscal, a contratação dessa auditoria externa, né, no padrãozão do quadro lá. Mas, de novo, se o Conselho Fiscal dá pitaco em que investimento fizer, entendeu? Já começa a ficar blurry. Não, né? mas o comitê... Então, é o cuidado que tem com isso. Não, mas o comitê de auditoria não é uma auditoria externa, certo? Comitê... Não, comitê. O comitê fica, na verdade, é órgão do Conselho órgão do da ITAEX. Que aí bom, a gente conversa uma outra hora sobre isso. Combinado. Edson, era você da fila aí. Exato, não, eu acho que a gente já pode, então, né, ir encerrando por aqui. Iquedo, parabéns, Iquedo, pela organização do evento, pela pertinência e relevância do tema. Helder, muito obrigado, viu, Helder? Seja bem-vindo. E sabe que agora você vai ser convidado mais vezes, né? Primeira de muitas conversas que a gente vai ter, e a participação de todos aqui, de várias entidades. Professora Emília, muito obrigado, representando o ITA, a nossa casa, quer dizer, prestigiando o evento cada vez que você, o reitor ou qualquer um, né, da administração, professores estão conosco. A gente sabe que a gente está fazendo um trabalho que não é só importante, relevante para a gente, mas também reconhecido. Então, esse é o reconhecimento, acho, maior que a gente poderia ter hoje, Emília, é a sua presença aqui. Tá? Muito obrigado por prestigiar o nosso evento e também por poder contribuir com essa visão que só você traz, que está dentro da casa lá, que a gente gosta de visitar, gosta de estar perto, mas é você que mantém a casa de pé. Então, muito obrigado por cuidar da nossa casa, tá? Então, obrigado a todos. O apoio de vocês. Conte conosco. Gente, acho que aprendi muito na apresentação. Maravilha. Obrigado, viu, Helder? Obrigado a todos aí. Espero que, pelo menos eu achei muito bacana essa conversa, esse bate-papo aí, foi bastante instrutivo. Muito obrigado, tá, pessoal? Uma boa noite de coração. A todos. Boa noite a todos. Alma Mater. Obrigado, Fernando. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Tchau. Boa noite.